Este é o primeiro de um conjunto de screencasts que irão abordar o ciclo de trabalho habitual quando se usa o SPSS num projeto de investigação baseado num questionário online. Neste vídeo eu irei dar uma visão de conjunto destas várias etapas e depois, em cada um dos screencasts seguintes, irei abordar cada uma destas etapas. Então, o primeiro passo consiste em criar um questionário, neste caso no Google Forms, que é uma plataforma de acesso gratuito, e depois recolher as respostas a esse mesmo questionário. Este será o questionário que iremos utilizar, neste caso, para avaliar a percepção de saúde de um conjunto de pessoas saudáveis e não saudáveis, portanto, a população em geral. Têm que ser adultas, essas pessoas, e começa-se por inquirir alguns dados sociodemográficos, como o género sexual, a idade, a altura, o peso, a escolaridade, estado civil, e na parte final aparece um conjunto de 7 perguntas, simulando uma escala. É muito utilizada na área da saúde este tipo de instrumentos para aferir conceitos. Neste caso é para aferir a percepção de saúde que as pessoas têm em relação a si próprias. Este é o questionário online que se irá implementar. Após recolher as respostas a esse questionário, poder-se-á exportar do Google Forms para o formato Excel. Este será o resultado que iremos obter. Um conjunto de colunas. Cada uma delas será uma das variáveis que foram incluídas no questionário, como se vê aqui pelo título de cada coluna, e o Google Forms acrescenta um carimbo de data e hora que aparece aqui logo na coluna A. No entanto, para se importar estas respostas para o SPSS, é necessário fazer aqui algumas alterações. Por exemplo, esta pessoa indicou a altura que era suposto ser em centímetros com 100,80. O ponto está a ser considerada, em Portugal usa-se a vírgula como casa decimal, portanto está a ser considerado um caractere que faz com que isto seja considerado texto e não um número. Por exemplo, na variável do género sexual, estão aqui por extenso os caracteres de cada uma das duas opções de resposta. E no SPSS nós temos que converter tudo isto em códigos numéricos, sempre que há um número limitado de opções. Daí que é necessário fazer estas alterações, aqui já estão feitas, o 1 masculino, 2 feminino ou vice-versa. Transformei a primeira coluna num identificador que vai de 1 até ao último inquirido, que neste caso é o número 145, e depois todas aquelas respostas que estavam incongruentes já foram aqui corrigidas nesta folha de cálculo final. E existirá um vídeo que mostrará como fazer isto. Daí que, para eu importar as respostas do Google Forms para o SPSS, preciso primeiro de alterar no formato Excel o fecheiro e depois, já no SPSS, depois de importar, também tenho que fazer alguns ajustes nesse programa. Aqui já está esse resultado acabado. As variáveis todas que estavam presentes no questionário online já estão aqui no formato SPSS, mais concretamente na vista das variáveis, que são os bastidores da base de dados. Por exemplo, cá está, 1 corresponde ao feminino e o 2 corresponde ao masculino. E quando eu mudo para a vista dos dados, é isso que eu consigo ver aqui, apesar de, ao desligar este botão, eu poder constatar que o que efetivamente foi lançado em cada uma destas células foram os códigos numéricos, mas que depois, ao ligar o botão de Value Labels, consigo perceber o que é que eles significam. Por exemplo, aquela pessoa que indicou a altura de forma errada acabou por ser convertida numa resposta não sabe ou não responde. E aqui estão então as informações desse final de segunda etapa. De seguida, convém fazer uma análise exploratória para detectar erros de introdução de dados, gralhas, o que também irá ser exemplificado mais à frente. Depois, é muito habitual fazer transformações de variáveis, significa pegar em variáveis que já existem na base de dados e dar-lhes uma outra perspectiva, criando novas variáveis. Exemplo, eu tenho o peso e tenho a altura de cada um dos respondentes, mas posso querer calcular o índice de massa corporal para depois verificar se a situação de obesidade ou de peso abaixo do normal tem alguma influência na percepção de saúde. Posso, por exemplo, transformar a idade exata de cada pessoa numa faixa etária que os divida em mais novos, intermédios e mais velhos, por exemplo, para comparar os meus resultados com os de outro estudo que tem as pessoas divididas por essas faixas etárias. E, depois das transformações, irei passar desta base de dados que tem 18 variáveis para esta outra, que já tem 25, e, por exemplo, aparece aqui o IMC, Índice de Massa Corporal, que foi calculado com base na altura e no peso, e o IMC em categorias, que divide as pessoas precisamente nestas categorias de peso. Mudando para a vista dos dados,
Vemos, por exemplo, que esta primeira pessoa, que tinha 160 cm, 1,60 m e pesava 80 kg, está efetivamente com um peso muito acima do que seria saudável para a altura que tem. Daí que o IMC são 31,25, o que corresponde a uma situação de obesidade. Já a segunda pessoa é o oposto. Mede 1,56 m e pesa apenas 45 kg, o que dá um IMC de 18,5, arredondando, logo está com baixo peso. E isto são então exemplos de transformações de variáveis. De seguida, proceder-se-á à análise descritiva univariada. Descritiva, apenas descrever a amostra, os 145 inquiridos. E univariada, uma variável de cada vez. Vamos pegar em cada uma das variáveis da base de dados, aquelas 25, e vamos analisá-las para também detectar erros de introdução de dados, se nos escaparam na etapa 3, caracterizar a amostra, que é um dos passos necessários num projeto de investigação, isolar variáveis que na realidade não variam assim tanto, que são praticamente constantes. Por exemplo, se daquelas 145 pessoas, 140 forem mulheres e só houver 5 homens, na realidade o género sexual não varia, é praticamente constante. E porquê que é necessário fazer isso? Pois se uma variável não tem representação nos vários grupos, só um grupo é que se destaca, então já não faz sentido levá-la para o passo seguinte, que é a análise bivariada, cruzá-la com outras variáveis para ver se há diferenças de comportamento, por exemplo, entre homens e mulheres. Se só há mulheres, não podemos comparar com os homens. E, eventualmente, descobrir mais transformações a fazer. Por exemplo, uma variável que tem muitas opções de resposta e algumas delas não têm praticamente ninguém. Poder-se-iam agrupar essas opções de resposta em menos classes. Mostrando o resultado desta análise descritiva univariada, será, no SPSS, obter para cada variável a tabela mais adequada, por exemplo, para o género sexual, o gráfico mais adequado, também, neste caso seria um gráfico circular, para depois poder fazer a interpretação. Neste caso, efetivamente, predominam as mulheres, mas há bastantes homens, 62%, ou seja, 57% contra 43%, arredondando. O que nos vai permitir utilizar esta variável mais tarde na fase de cruzar com outras, por exemplo, com a percepção de saúde. Quem terá melhor percepção de saúde, os homens ou as mulheres? Poderemos ver isso na análise bivariada. Por exemplo, a idade, uma tabela de estatísticas e os respectivos gráficos, onde nós constatamos que predominam aqui dois grupos, as pessoas que têm pouco mais de 20 anos e as pessoas que têm entre 40 e 55 anos. E, falando então sobre a percepção de saúde, que é a escala principal deste projeto, vemos que das 7 perguntas que foram feitas, aquelas com que as pessoas mais concordaram, com uma média de 4 pontos, que corresponde nesta escala de Likert ao concordo, ou 5 ao concordo totalmente. Faço as minhas atividades diárias sem nenhuma limitação. A maior parte dos 145 inquiridos concordou com esta afirmação. Ao nível do score percentual, que neste caso vai de 0 a 100%, sendo que 100% representa uma saúde perfeita e 0% a pior saúde de todas. Neste caso, o que nós constatamos é que, em média, os 145 inquiridos manifestaram 67,5% como sendo o valor típico da sua saúde. Portanto, está acima dos 50%. Eles percepcionam a sua saúde como estando melhor do que pior, como se vê também aqui pelos gráficos. Isto são então exemplos de análises univariadas, que vamos ter um vídeo específico para mostrar como fazer. As duas etapas seguintes poderão não ser necessárias, mas de certa forma derivam da análise univariada, podem-se descobrir necessidades de novas transformações, acaba por ser uma repetição do passo 4, mas que foram originadas por essa análise univariada. Nós podemos descobrir, por exemplo, respostas que estão em branco e querer convertê-las em não respostas com códigos específicos. Porque é que a pessoa não respondeu? Porque não quis? Porque não sabia? Porque não se aplicava a ela? Podemos necessitar de recodificar códigos de variáveis. Por exemplo, se dividimos trabalho com outro investigador e nós codificamos a nossa base de dados com um sim, 2 não, e ele codificou com 0 não, 1 sim. Temos que tornar isto coerente antes de juntar os dados dos dois investigadores. E depois teríamos que fazer a análise univariada a essas novas variáveis que criássemos neste passo número 6. Portanto, isto acaba por ser repetido do que já vimos atrás. Vamos avançar para o penúltimo passo, que é a análise bivariada, ou multivariada, mais do que duas variáveis entre si. E ao cruzar duas variáveis, o objetivo é descobrir se há relações entre elas, se uma influencia a outra, por exemplo. E, normalmente, isso responde aos objetivos de investigação do projeto. Mostrando o exemplo, começamos por ver se há relação entre o género sexual e o score de percepção de saúde, de 0 a 100%. E o que nós vemos é que tanto elas como eles têm valores típicos muito próximos, 66,5% contra 68,8%. Esta diferença de pouco mais de 2%, e que no gráfico se vê que praticamente não existe,
A nível descritivo, dizemos que não é suficiente, portanto, o género sexual não influencia a percepção de saúde das pessoas. Tanto mulheres como homens têm percepções de saúde semelhantes. E no passo número 9, que é, será que essa diferença é relevante? É estatisticamente significativa? Poderíamos fazê-lo se a nossa amostra fosse aleatória, ou seja, se tivéssemos sorteado os inquiridos a partir de uma população e com aqueles que saíram no sorteio, então sim inquirir, aí teríamos a certeza que aquela amostra seria representativa da população, qualquer um tinha a mesma probabilidade de ser sorteado. Esta amostra é de conveniência, mas mesmo assim poderemos fazer a análise inferencial para ter a ajuda do SPSS quanto à dimensão dessas diferenças encontradas. 66 contra 68. Será que realmente há uma diferença relevante? Neste caso em concreto, deveríamos fazer um teste de hipóteses, mais concretamente o teste T para duas amostras independentes, e o respectivo valor de prova, 0,376, que é superior a um critério de rejeição, que depois haverá um vídeo a explicar tudo isto, que são os 0,05. A probabilidade de que aquelas diferenças não sejam relevantes é bastante grande, são cerca de 37%, pelo que consideramos que, efetivamente, estes 66,5 não são assim tão diferentes dos 68,8. Logo, o género sexual não influencia a percepção de saúde. Dando outros exemplos, será que a idade influencia essa percepção de saúde? Aí já faríamos um teste de correlações, mas a nível inferencial, na etapa número 9, na etapa 8, da estatística descritiva bivariada, o que nós iríamos concentrar-nos era ou neste gráfico de dispersão, que mostra que efetivamente há aqui uma diagonal descendente, ou seja, à medida que a idade aumenta, o eixo do X, a percepção de saúde diminui, o eixo dos Y. Estes círculos vão decrescendo. E o coeficiente de correlação negativo também nos confirma isso. À medida que as pessoas envelhecem, percepcionam a sua saúde como sendo menor. Não têm tão boa saúde. Nesta amostra aconteceu isso. Será que é relevante? Será que a relação é estatisticamente significativa? Sim, porque o valor de prova, neste caso, é menor que uma milésima. Portanto, efetivamente, a correlação é estatisticamente significativa a um nível de 1%. E, efetivamente, a idade influencia a percepção de saúde. Finalmente, terceiro exemplo. Será que o género sexual influencia esta opinião de como está a sua saúde em geral? Que era respondida entre má, aliás, muito má primeiro, mas não houve ninguém que escolhesse essa opção. Má, razoável, boa e muito boa. E, efetivamente, o que nós vemos aqui é que há uma ligeira melhoria da parte do sexo masculino, porque temos aqui praticamente 1 em cada 4 homens que considera a sua saúde muito boa, quando nas mulheres são apenas 8,4%. Portanto, a nível descritivo, também podemos dizer que o género sexual está a influenciar esta resposta, como é que a pessoa considera estar o seu estado de saúde. Não é a percepção de saúde, medida pelas 7 frases, mas sim uma pergunta única, como considera o seu estado de saúde. E isto são então exemplos de análises bivariadas e, em alguns casos, quando olhamos aqui para os valores de prova, significância no SPSS, também estamos a abordar já o passo seguinte, que é a análise inferencial. Esta foi a visão geral deste tal ciclo de trabalho habitual quando se usa o SPSS num projeto de investigação e, concretamente, baseado num questionário online, porque é algo que os profissionais de saúde, principalmente, fazem muito, baseiam-se em instrumentos online para recolherem os seus dados, opiniões de utentes, de pessoas, de pacientes, para depois medirem conceitos que muitas vezes estão na forma de escalas de medição. Existem muitas escalas desenvolvidas por terceiros que fazem a aferição de vários conceitos, vários aspectos, e como tal, não vale a pena reinventar a roda. Podemos usar esses instrumentos que já estão cientificamente validados para inquirir os nossos respondentes e chegar a conclusões válidas.